Olá, eu sou a professora Mônica e na aula de ciências de hoje, ainda falando sobre o sistema reprodutor humano, nós vamos falar sobre os métodos contraceptivos. Na sociedade humana, a relação sexual tem outros aspectos sem ser o reprodutivo, podendo ser uma escolha para um momento de atração, prazer, intimidade e afeto com outra pessoa. Uma vida sexual ativa tem muitas implicações, que vão além da expressão de amor ou prazer entre as pessoas. As responsabilidades passam pela prevenção das ISTs e da gravidez indesejada. Portanto, a escolha de iniciar a vida sexual, ela deve ser bem pensada e amadurecida, além de envolver a busca por informações relevantes. Existem razões pessoais que podem interferir na decisão de usar um método contraceptivo. Algumas religiões não aceitam a contracepção, outras toleram o uso dos métodos contraceptivos naturais. Qual o método mais indicado para cada pessoa? Bom, a melhor indicação antes de iniciar a vida sexual é procurar a ajuda de um profissional de saúde, enfermagem ou medicina, para pedir orientações e determinar quais podem ser os melhores métodos para cada casal. Mas é importante lembrar que existe uma diferença entre a obtenção da informação e o uso correto do método escolhido. Os métodos contraceptivos, eles podem ser didaticamente divididos em métodos comportamentais, também chamados de naturais, métodos hormonais, mecânicos e cirúrgicos. Existem várias opções de métodos contraceptivos, todos disponibilizados pelo SUS. Qual é o melhor para você? Bom, aqui nós temos alguns exemplos desses métodos disponíveis no SUS. A pílula, a mini pílula, o hormônio injetável mensal, o hormônio injetável trimestral, a pílula do dia seguinte, o diafragma, o DIU, a laqueadura e os preservativos, tanto o masculino como o feminino. Agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre cada um desses métodos. Vamos falar sobre as vantagens e desvantagens de alguns métodos contraceptivos. A pílula, ela tem 0,3% de falha, porcentagem de falhar, né? É uma vantagem, um alívio dos sintomas da menstruação versus, né, precisa ser tomada todos os dias, não pode esquecer, de preferência tomar no mesmo horário, e algumas podem causar cefaleia e alterações de humor. A injeção hormonal, ela tem também 0,3% de falha. A vantagem, ela não é oral, né? Não esquece, né, de tomar, e ela dura de 1 a 3 meses. Então, você fica livre de ficar tomando o remédio toda hora. A sua desvantagem, ela pode causar um aumento de peso e os ciclos menstruais ficarem irregulares. O adesivo hormonal, ele tem 0,3% de falha. A sua vantagem, ele não é oral, é de fácil aplicação. A sua desvantagem, né, ele é visível e temos aí também o controle das datas, né, de colocação do adesivo. Não pode esquecer a data que tem que ser reposto. A pílula do dia seguinte, ela tem falha de 2% nas primeiras 24 horas, 4,1% entre 25 horas e 48 horas e 4,7% entre 49 horas e 72 horas. A sua vantagem é um método de emergência. A sua desvantagem é que se ela for usada com frequência, ela perde a eficácia. A camisinha, a sua falha de 2% a masculina e 5% a feminina. A sua vantagem é a proteção contra infecções sexualmente transmissíveis. Uma desvantagem desse método é que, se ele for usado de forma errada, ele tem um baixo índice de proteção contra a gravidez. Agora vamos falar dos métodos comportamentais, ou também chamados métodos naturais. Eles consistem na abstinência sexual durante o período fértil da mulher
de 5 dias antes e 3 dias após a ovulação, em que está apta a engravidar. Não dependem do uso de substância ou de outros produtos, não há efeitos colaterais e não tem custo. Por outro lado, ela tem baixíssima eficácia e não protege contra infecções sexualmente transmissíveis. O uso desses métodos não é recomendado, pois o ciclo menstrual ele pode sofrer variações ao longo do mês, tornando o cálculo do período fértil impreciso. Porém, ele pode ser feito por casais com relacionamento estável e duradouro, no qual a mulher possui um ciclo bem regular. O método mais conhecido é a tabelinha, no qual se acompanha o ciclo menstrual durante pelo menos uns 3 meses para determinar o período fértil. Então, a tabelinha ela consiste em não manter relações sexuais nos dias férteis da mulher, que é o período da ovulação. Num ciclo de 28 dias, o dia fértil é o 14º dia, a contar do primeiro dia da menstruação. Para identificar o período fértil por este método, é preciso fazer uma observação rigorosa do ciclo menstrual. E mesmo assim, pode ser que não seja possível, fazer essa prevenção. Aqui nós temos uma situação em que a pessoa ela fez aí as anotações durante 6 meses e ela pôde observar que o ciclo menstrual dela tinha várias variações. Então, aqui na primeira vez ela teve um ciclo de 29 dias, depois no segundo era 30 dias, no terceiro mês caiu para 28 dias, no quarto mês foi para 31 dias, no quinto mês 32 dias e no sexto mês 31 dias. Então, para calcular o período fértil é meio complicado, porque você não sabe qual vai ser o seu ciclo próximo mês, porque essa pessoa ela não tem um ciclo regular, ela tem um ciclo que varia bastante. Então, aqui na imagem ao lado, nós temos aqui o cálculo de como faria essa porcentagem do dia que ela estaria ovulando. Então, num ciclo de 28 dias, o 14º dia, que seria a metade do ciclo, seria o dia da ovulação. Então, conta 5 dias antes e 3 dias depois desse dia 14, que seria o 14º dia, não o dia 14. Num ciclo de 32 dias, a metade desse ciclo seria o 18º dia, a partir do primeiro dia da menstruação. Então, aí seria o dia 18, se contasse a partir do dia 1º, 5 dias antes e 3 dias depois seria o período fértil dessa pessoa. Mas, como a gente acabou de comentar, esse método não é eficaz e ele é bem arriscado. Não protege também contra as ISTs. Os métodos hormonais, eles também são chamados de químicos. Eles usam hormônios sexuais femininos sinteticamente produzidos que atuam na forma de impedir a ovulação. Eles só podem ser usados sob orientação médica. São relativamente baratos, de alta eficácia e fáceis de usar, mas não protegem das infecções sexualmente transmissíveis e podem também apresentar vários efeitos colaterais. As formas mais comuns são as pílulas anticoncepcionais tomadas diariamente, os adesivos transdérmicos, que são colocados na pele, permitindo a liberação dos hormônios que são absorvidos, e a injeção anticoncepcional, que possui um efeito de longa duração e pode ser aplicada mensal ou trimestralmente. Aqui nós temos a imagem de alguns métodos hormonais. Então, aqui na primeira imagem, nós temos a pílula, que tem que ser tomada diariamente. Na segunda imagem, nós temos a pílula do dia seguinte, para casos emergenciais. Aqui nós temos na terceira imagem um adesivo contraceptivo. Na quarta imagem, nós temos um anel vaginal, que é colocado pela própria mulher. Aqui, na quinta imagem, nós temos um implante subdérmico, onde o hormônio é liberado. E na imagem 6, nós temos as injeções hormonais, que elas podem ser trimestrais. A pílula do dia seguinte. Ela não é um método contraceptivo, isto é, ela não evita a ovulação ou a fecundação. Ela consiste em 2 comprimidos que contêm uma substância hormonal
que impede a implantação do embrião no útero e que devem ser tomados até 72 horas após o ato sexual. Ela foi desenvolvida para ser tomada em situações de emergência ou falha do contraceptivo usual, não devendo ser utilizada de forma rotineira para evitar a gravidez em um relacionamento ocasional, sem o uso de preservativo, o que reduz a sua eficácia. Ela pode apresentar inúmeros efeitos colaterais e desregular o ciclo menstrual. Agora vamos falar dos métodos mecânicos, né? O primeiro aqui é a camisinha masculina. Também é chamado de métodos de barreira, pois eles formam uma espécie de bloqueio, né, impedindo que os espermatozoides alcancem o óvulo e que ocorra a fecundação. O mais conhecido é o preservativo masculino, a camisinha. A maioria é feita de látex, que é uma borracha, recobre o pênis e retém o esperma. Ela também impede o contato direto do pênis com a vagina, prevenindo a transmissão da IST. É relativamente barato e pode ser obtido gratuitamente em postos de saúde. Mas é muito importante que a pessoa saiba como usar, porque usando de forma incorreta, ele pode ser totalmente ineficaz. A camisinha feminina é um método mecânico também. Ela é uma versão feminina do preservativo, que atua de forma semelhante, mas é um pouco mais cara. Jamais devem ser usados os dois preservativos ao mesmo tempo, pois o atrito entre eles causa a ruptura do material, não protegendo contra as infecções sexualmente transmissíveis e a gravidez. Aqui nós temos o diafragma, é um outro método de barreira utilizado, que ele é introduzido na vagina da mulher antes de cada relação sexual. Com ele, os espermatozoides não chegam ao útero, impossibilitando a fecundação. Em geral, ele é utilizado associado a um espermicida, que é uma substância química que imobiliza ou destrói os espermatozoides, por segurança. O diafragma ele não protege contra as infecções sexualmente transmissíveis. Existem métodos contraceptivos que são cirúrgicos. Vamos falar da vasectomia e da laqueadura. A vasectomia depende de intervenção cirúrgica. Costumam ser mais caros e geralmente são recomendados para casais que não desejam ter mais filhos. A ligadura das tubas uterinas é um procedimento que fecha os canais pelos quais os óvulos e espermatozoides se encontram no corpo da mulher. Já a vasectomia remove e interrompe, os canais que ligam os testículos à uretra, impedindo que os espermatozoides sejam eliminados durante a ejaculação. Tanto a ligadura das tubas quanto a vasectomia são procedimentos cirúrgicos cuja reversibilidade é complicada. Portanto, devem ser muito bem avaliados antes de tomar a decisão de fazê-los. Aqui na imagem ao lado, nós temos tipos de laqueadura. Temos aqui os anéis de plástico, onde amarra as tubas uterinas. Temos a cauterização, onde ela é cortada e cauterizada, e os fios de sutura, onde ela é cortada e amarrada. O DIU é um outro método contraceptivo. Ele é um dispositivo intrauterino. Ele não é exatamente um método cirúrgico, mas exige a atuação de um profissional ginecologista. Existem dois tipos de DIU, o de cobre e o hormonal, que atuam evitando a fecundação e a implantação do embrião no útero. Esse aparelho introduzido dentro do útero, ele vai criar todo um ambiente impróprio, para a fecundação e também para a vida do espermatozoide. Esse método contraceptivo, o DIU, ele é bastante utilizado por causa da sua praticidade e por ele ser implantado por meio de uma pequena intervenção. Não há cortes e a mulher recebe alta em algumas horas. Ele é um método reversível, então se a mulher desejar engravidar, basta o ginecologista remover o DIU. Com exceção do preservativo, nenhum desses métodos contraceptivos que nós falamos aqui, eles protegem contra as infecções sexualmente transmissíveis. E a nossa aula de hoje vai ficando por aqui.
Bom, acho que nem é necessário falar o quanto esse assunto é importante, né, para todos nós. Então, eu desejo a vocês bons estudos e a gente se vê na nossa próxima aula.